irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me sinto bastante feliz em poder falar algo acerca do nosso filho Regai, nesse dia em que os irmãos estão comemorando o dia do pastor, e também falar alguma coisa acerca da sua vida, da sua infância, da sua adolescência, que a minha esposa, sua mãe, irá relatar daqui a alguns instantes. Quando ele tomou a decisão de ir para os Estados Unidos, eu não fiquei muito favorável, tendo em vista ele ser o único filho homem que Deus nos deu. Foram 6 filhos, um homem e 5 mulheres. Hoje são somente 4, porque uma o Senhor já recolheu ao descanso eterno. Porém, a vontade de Deus é absoluta e não tenho dúvida que foi a vontade de Deus. Eu confesso que não gostaria que ele fosse obreiro. Quando ele falou do desejo de viajar, eu aconselhei a ele fazer um curso universitário aqui, ou mesmo entrar nas Forças Armadas e não se ausentar para tão distante de nós. Mas a palavra de Deus diz que ele cumpre o desejo do justo. Assim sendo, Deus cumpriu o seu desejo. E chegando na América, sofreu bastante. Isto sempre é normal com quem migra da sua terra, da sua pátria, para outra. Mas quando Deus está no negócio, ele se responsabiliza. Com um certo tempo, ele nos comunicou o seu desejo de ingressar no seminário teológico, pois queria ter o cumprimento do Senhor na sua vida, que era de ser um obreiro. Fiz ciente a ele que ser um obreiro não é coisa tão fácil. A gente sofre as incompreensões, a gente enfrenta as invejas, as injúrias, as lágrimas e tantas outras coisas. Falo com experiências próprias. E não gostaria que o meu filho passasse por esse caminho tão apertado, mas reconheço também que é Deus que nos leva para um deserto para provar a nossa fé. Pois bem, porém foi essa a sua vontade e Deus cumpriu o seu desejo. Deus lhe deu também uma companheira fiel, uma ajudadora para o lado dele e juntamente com os seus filhos, juntos fazerem a obra do Senhor. E por último, tem dado também esta igreja ali para eles cuidarem, frutos de oração. Rogamos ao Senhor da cidade que ele supra todas as vossas necessidades, tanto espiritual como material, e que nada nos falte, que ele que possa trabalhar para o Senhor de mãos dadas. Pastor, ovelhas, pastor, porque somente assim é que o Senhor, o grande, encontra lugar para derramar as suas bênçãos. Muito teria que se falar do nosso filho, mas a vida dele aí falará, ou está falando, muito bem para os amados irmãos. Que as bênçãos de Deus sejam sobre todos ali, as mãos poderosas do Senhor estejam sobre todos nós. Quando ele ingressou no seminário, um pouco de tempo depois, nós os visitamos. Ele já havia sido casado, como está no relato que a minha esposa vai fazer, e
noite em que ele foi consagrado para o santo ministério, ele nos fez ciente de uma carta que ele havia recebido já há alguns anos atrás. E essa carta, eu não sei se depois ele tomou conhecimento, quem a enviou. Porém, naquela época, naquela data, ele não sabia, como também nós, eu e sua mãe, não tínhamos conhecimento do teor daquela carta. Mas era uma carta profética. Deus falando de como iria abençoá-lo, de como iria conduzi-lo para o santo ministério, e Deus cumpriu aquela profecia que enviaram para ele escrita. Assim que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. E a minha esposa agora vai dar um relato sobre a vida do nosso filho, desde a sua infância, a sua adolescência e até o dia de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, também quero dizer para todos que estou alegre, satisfeita por esta igreja aí ter abraçado meu filho e ter guardado, amparado, e todos estão cuidando dele aí, em nome de Jesus. Agora quero ligeiramente dar um relato da sua infância, como começou em nome de Jesus. Eu, Luísa Paula de Almeida, mãe do meu pai, logo que casei, há 53 anos e 9 meses atrás, pedi a Deus um filho homem, só que veio primeiro e foi uma menina que recebeu o nome de Elda. Quando veio o segundo, a segunda gravidez, tornei a ter um filho homem, e que realmente aconteceu. Eu havia dito a Deus, se aquele filho que estava no meu ventre fosse de sexo masculino, eu daria para a roupa o trabalho do Senhor. Coloquei as minhas mãos sobre o meu ventre e orei ao Senhor, pedindo-lhe que fosse feita a sua vontade. E orei, e ele, Deus, ouviu a minha oração. Deus nos deu 6 filhos, só que de homem foi somente ele. Ele brincava de culto, mas ele dizia sempre para as irmãs: quem dirige sou eu sou o pastor. Ele criava uns passarinhos que compramos para ele, e as meninas tinham as suas brincadeiras. E ele era só como homem, por isso adquiríamos algo que fosse ligado ao sexo masculino, para ele brincar, como carne, aves e outras coisas. Um certo dia morreu um dos passarinhos, e ele dissera que iria fazer a cerimônia do sepultamento. Só que ele disse: quem dirige sou eu sou o pastor. E cantaram, pregaram ao modo dele, e sepultaram o morto. Como adolescente, tomou interesse pela obra da igreja e aprendeu música, tocou na banda da igreja, nas confraternizações da mocidade, estava presente quando se convidava um jovem que tivesse desejo missionário, viesse à frente para se orar, e ele era sempre um dos primeiros a ajoelhar-se para receber as orações. Ele dizia sempre para mim: a senhora dizia que havia dado para o Senhor, então eu vou ser um obreiro e vou
há 26 anos atrás, ele com outros jovens da nossa igreja sentiram o desejo de ir para os Estados Unidos da América do Norte. E em dezembro daquele ano, viajaram, eu dizia: olha, meu filho, aqui Deus vai cumprir o que tem prometido. E chorei bastante com a resolução dele, porém era o seu desejo. E assim sentimos bastante, mas sabíamos que Deus estava neste negócio e iria lhe abençoar. Ao chegar nos Estados Unidos, sofreu bastante. Ele telefonava, relatando o que estava passando. E nós aconselhávamos a que ele tivesse paciência, que Deus iria lhe dar a vitória. Em continuação, ele mandou dizer que iria ingressar no seminário teológico, porque aqui ele já havia começado. Porém, com a sua ida para lá, a chama não se apagou e entrou para o seminário e lá mandou dizer que dentre as alunas estava se apaixonando de uma e iria saber dela se ela estava estudando teologia e se tinha desejo missionário, porque teve resposta positiva. Com isso, se amaram e o resultado foi chegar ao matrimônio, e desse matrimônio o Senhor lhe concedeu 2 filhos, Eleazar e Esther, hoje adolescentes que estão integrados também na obra do Senhor, o que é uma bênção. Mas, voltamos ao casamento, ele mandou dizer para mim e para o pai que gostaria de casar aqui, porque aconteceu, eles vieram a família da irmã Chicago, que morava no Rio de Janeiro, vieram também ao Recife, casaram-se, retornaram à América do Norte, onde continuam trabalhando para o Senhor. Temos a certeza que eles amam esta igreja aí, e por ela também são amados. Continue, meu filho e minha nora querida, fazendo o trabalho do Senhor, cumprindo o chamado de Deus em vossas vidas. Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Queremos também deixar um abraço e um cheiro para minha filha e minha nora, e para meus netos, e também para a igreja amada do Senhor aí, que tem cuidado tanto do meu filho. Continue, igreja, cuidando deles e ele cuidando de todos vós. Amém?